Oi, está começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje tem a música da banda Picardia. Também uma conversa sobre o filme Mulher do Pai. E uma reportagem sobre a nova mostra de Vilma Sonalho da SPM de Porto Alegre. E para começar, vamos de som. Por favor, banda Picardia. Lá vou eu pelo céu afora, com minha lanterna de prata. Os homens sonham comigo, os bichos me espiam na mata. Cruza as nuvens, cruza os ares, faço a viagem vagarosa, leve estrelas na bagagem e torna a noite luminosa. Mas ai, só me darei por feliz se encontrar meu namorado, que se ergue lá do leste quando desço do outro lado. Mas ai, só me darei por feliz se encontrar meu namorado, que se ergue lá do leste quando desço do outro lado. Muito obrigada, banda Picardia. Daqui a pouco a gente conversa. E entre as estreias nos cinemas, essa semana, mais exatamente quinta-feira, 22, está o filme Mulher do Pai. A produção conta a história de uma adolescente que precisa tomar conta do pai que é cego após a morte da avó. A chegada de uma professora gera um conflito na relação familiar. Aqui no estúdio, para conversar com a gente, estão a diretora Cristiane Oliveira e a atriz Maria Galan. Gurias, sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Cristiane, eu quero saber assim, como é que essa história é contada? Bom, a história começa com o falecimento dessa senhora, né, que é a mãe dele, vó da personagem da Maria Galan. E então a gente tem essa situação de uma adolescente que de repente tem que cuidar desse pai, que nunca quis tê-la, ele nunca quis ser pai. Então é como a construção de uma intimidade, a construção de um afeto. Eles vão ter que aprender a conviver como pai e filha nessa casa que é isolada no Pampa, na região de campanha do Rio Grande do Sul. Uhum. E Maria, tu faz essa adolescente, que também na adolescência é uma época que se vive descobertas. Como é que é a personagem? Bom, a Nalu tem 16 anos e ela precisa aprender alguns limites da relação com outras pessoas, assim, de qual é o limite da intimidade dela com ela mesma, qual é o limite da convivência dela com as amigas, com o menino de quem ela gosta, com o pai. E eu acho que o filme fala muito sobre essas fronteiras, além da geográfica, assim, de qual é o espaço de cada um nessa família. Uhum. E como é que vocês se relacionam com esse espaço? Tem alguma diferença em tu gravar nesse interior? Tem essa poética, essa relação? Assim, como é que vocês veem? Sim, o tempo é outro, né? A gente filmou na Vila de São Sebastião, que fica na região de Torquato Severo, lá em Dom Pedrito. É um local onde antes tinha uma estação de trem de passageiros e quando os trens foram desativados, ele, enfim, tem lá uma estação em ruínas agora, então a estrada é de chão, o acesso é difícil, está distante aí 6 horas de Porto Alegre, né? 1 hora das cidades mais próximas. Então, isso marca muito a vida das pessoas, né? Elas têm um ritmo muito voltado para as atividades ali do campo mesmo. E muitos jovens, né, quando terminam a escola, não tem mercado de trabalho ali, né? Não se absorve toda a mão de obra, né, nas instâncias do local. Então, muitos saem da vila para poder buscar, né, estudo em outro lugar, coisas assim. Isso é um pouco a drama do personagem do filme também. Ela
está no último ano do colégio e ela precisa decidir o que fazer no fim do ano, quando terminar a escola. Isso afetou também o tempo da edição do filme, a forma como a gente enquadra os locais, para tentar colocar o espectador nessa condição, nessa realidade, e que ele consiga sentir o tempo desse espaço do interior. Sim, e o filme é uma coprodução com o Uruguai. Tu acha que isso ajuda a mostrar ele também num outro mercado, porque ele estava em carreira em festivais até agora, e agora que vem para o cinema, assim, como é que é fazer uma coprodução de espaço? A começar pela produção é excelente, porque, por exemplo, o roteiro já pedia 3 atores uruguaios, então a gente poderia simplesmente contratar 3 atores uruguaios. No entanto, a coprodução permite que a gente tenha mais profissionais, e a gente pode trabalhar com profissionais super qualificados, como, por exemplo, o Gonzalo Delgado, que é o diretor de arte do filme Whisky, que é um filme super importante na nova cinematografia uruguaia. A gente pode trabalhar com Raul Locatelli, que é o técnico de som, que fez um filme chamado Luz Silenciosa, do Carlos Regadas, também super premiado. Então, são profissionais que vão agregando, né, esteticamente para o filme, para além daquilo que o roteiro pedia. Além disso, a estreia no Uruguai já é pré-requisito, né, quando se estabelece uma coprodução oficial, que foi possível graças aos acordos, né, dos últimos tempos que a Ancine realizou com o Instituto de Cinema do Uruguai. E a gente já teve a nossa pré-estreia lá, já teve a nossa estreia nos cinemas no Uruguai, e foi muito bem recebido, foi bem emocionante. E a gente consegue ver um olhar mais feminino, embora tenha uma história em torno de algumas mulheres, sim, e um homem, mas tem esse olhar feminino aí? Eu acho que a gente tem um protagonismo feminino, né? Tem a personagem principal, que é a personagem da Maria Galã, a Nalu, e a gente tem personagens fortes em torno dela, né? Mulheres que ajudam ela nessa trajetória. Agora, o olhar é o meu olhar, né? E eu me identifico com a identidade de gênero de mulher, mas eu não acredito num olhar único feminino, né? Eu acho que a estética de uma obra está muito relacionada à trajetória do indivíduo e o coletivo no qual ele se insere, assim. Então tá, meninas, eu acho que era isso, né? Quinta-feira nos cinemas. Isso. Eu queria só dar uma palavrinha, que assim como o filme só existe por causa de incentivos governamentais, é muito importante para a gente estar aqui na TVE e, né? Poder chamar o público, né, para assistir o nosso filme aqui. E um espaço, né, que valoriza a cultura. E parabenizar vocês pela resistência da TVE. Muito obrigada. A gente precisa que as pessoas realizem para a gente poder mostrar. Obrigada, guria. Sucesso, então. Obrigada. E uma exposição que apresenta a essência das formas e a relação com o espaço. Até 5 de agosto, no 2º andar do Espaço Cultural da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, está aberta a visitação à mostra Sem Início Nem Fim, Sempre, da artista Vilma Sonaglio. A reportagem do Estação Cultura foi lá conferir. Quadrados fotográficos com imagens circulares. As imagens são de composições de luz, folhas, terra, tudo em preto e branco. No chão, um círculo feito com ingredientes aparentemente opostos, sal e açúcar. Esse início que não tem fim, o movimento circular, fascina Vilma Sonaglio, gaúcha que pincela sua paixão pela fotografia com figuras geométricas e questões metafísicas. O trabalho aqui, ele é um cruzamento do meu trabalho plástico e a disposição, os elementos que estão nessa exposição, eles estão de acordo com o espaço expositivo também, porque foi o espaço expositivo que me fez escolher essa ideia, não é? Esse projeto que eu venho desenvolvendo. Teriam outras opções, mas o espaço expositivo me fez escolher pela sua arquitetura. Então, essa questão do círculo, dos símbolos, das formas geométricas que eu venho pesquisando, o que é a essência disso tudo, a origem disso, a origem das formas, não é? É isso que eu tento mostrar aqui. No caso do formato das imagens, elas são quadradas. São quadrados pretos, representando a terra, onde a gente vive. E o círculo, ele é o divino, ele é a perfeição, que seria a cor dele, seria o branco.
E as 3 primeiras imagens, elas têm vidro com reflexo, para que as pessoas se mesclem com essas formas também. E esse aqui já não tem reflexo, esse também não tem, o outro também não tem reflexo. Porque aqui são corações. Corações, a forma do coração são 2 metades, ele já se completa. Então, a imagem ela teria como que uma vida própria. E nesses outros são imagens mais terrenais, mais que a gente pode estar nela, se refletir, se mesclar. A criação ela se dá por opostos. Toda a criação ela tem que ter os 2 opostos para existir. Por isso o sal e o açúcar. Não existiria a criação. E aonde esse círculo está colocado seria o ponto de emanação para toda a exposição. Seria da onde nasceria, no caso, a exposição e ela se expandiria para todo o espaço expositivo. A exposição sem início nem fim, sempre, pode ser vista até 5 de agosto no mezanino do Espaço Cultural da ESPM, na Rua Guilherme Michel, 268. O Estação Cultura vai fazer um intervalo, mas antes uma dica. Violeiro, cantor, apresentador de televisão, produtor e ator brasileiro Yassir Shediac é a atração musical dessa semana no Instituto Ling. Ele faz a apresentação única na quinta-feira, às 8 da noite. Shediac se destaca como um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas. Sérgio Reis, Almir Sater, Paula Fernandes e Jorge Maltner são alguns nomes que participam de seus últimos trabalhos. No show dessa semana em Porto Alegre, Shediac resgata clássicos do gênero e apresenta seu repertório autoral e inédito, mesclando harmonia, melodia e virtuosismo. No Curta TV desta semana, o filme Onhé Peru, um registro documental sobre a aldeia Guarani Petim. O filme que ele foi produzido dentro da aldeia, feito pelos próprios indígenas. Mostrar várias coisas da nossa cultura, que se passa dentro da vida do povo guarani. Né? Curta TV, quarta, 10h30 da noite. Brechó da Humanidade, no Teatro do Abelardo. Curtíssima temporada, dias 17, 18 e 19 de junho, sábado, domingo e segunda-feira, às 20 horas. Simplesmente imperdível. Teatro de objetos sobre a vida de Hannah Arendt. Espetáculo vencedor do Troféu Açorianos de Teatro, Melhor Ator 2016. E indicado a outras 5 categorias, incluindo o melhor espetáculo do ano. Informações e reservas em www.rudineymorales.com.br. Apoio TVE e FM Cultura. Informação, cultura, arte, tecnologia, comportamento e muita música tu encontra aqui no Radar. De segunda a sexta, sintoniza a partir das 6 horas o sinal digital da TVE e confere a complexa e diversificada cena cultural do estado do Rio Grande do Sul. Alô, nação do Grêmio. Olá, torcedor colorado. Fiquem ligados no TVE Esportes. O resumo da rodada, debates esportivos e matérias especiais. Todas as segundas, 8h15 da noite.
De volta com Estação Cultura e agora a gente ouve mais música da banda Picardia. A língua tua é dele, é nossa. A língua tua dele é nossa. É rastro de légua sobre as pastagens de alfabetos silvestres. É fome pelo mel das letras. É a sede pela colmeia dos idiomas. É o tapete persa da antessala das frases. Sente a saliva da gente, da semente sobre a terra. No céu da boca a língua preside, universo sob o trono dos verbos. A língua odeia casa, mansão, favelão, palhoça. É morada viva de nossa sorte. A língua lavra as palavras na lavoura constante das vozes. A língua tua dele é nossa. A língua tua dele é nossa. A língua se veste de livro, seja o Corão, Torão, Levítico, madura, obscura, grega ou semítica. É morada viva de nossa sorte, a livrar os desejos e sonhos dos povos e da raça. Bom, e para aqueles que não sabem, a banda Picardia já tem 18 anos de trajetória e lançou um CD autoral com 2 shows no Auditório Luiz Cosme da Casa de Cultura Mário Quintana. Daniela Vigo, Mauro Amaral e Mozart Dutra estão aqui com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber, antes do CD, essa concepção visual, né, que vocês apresentaram na primeira música. Ela estava presente no lançamento do show? Ela ajuda a contar um pouco? Foi idealizado assim, para o show. Eu que fiz essas máscaras, né? Eu faço artes visuais. E então a gente pensou assim, de que maneira poderia criar uma identidade para Picardia, já que está fazendo 18 anos. Então eu elaborei essas máscaras, foram feitas assim no rosto mesmo, né, com o formato do rosto. E durante o show a gente faz algumas performances, assim. Não só nessa música. Não só nessa música, com máscaras, com enfim, bomba relógio, tem uma coisa inusitada no meio que a gente até fala para o público, pô, não vai rolar nada assim de uma bomba mesmo, né? Porque tem que advertir, porque senão... Então a gente faz assim essas performances interessantes. A gente mistura muito a questão visual, teatral, até mesmo de dança. A Cristina Cambeses, que é a nossa figurinista, geralmente ela fez uma performance no nosso show, né? E também de poetas, assim, o Gerson, que é o nosso letrista. Falando nisso, eu queria aproveitar aqui que a primeira música que a gente tocou com a máscara é do Ivo Bender, né? Que está lançando um livro agora. Ainda não tem data, mas está para ser lançado nesse mês ainda, né? O 3º livro dele pela editora Movimento. Porque as letras são de vocês, mas também vocês musicam alguns poemas. Sim, poemas é uma das características, né? A gente musicar poemas, né? E a gente também faz alguma espécie de poema, né? Mais letra de música, mas um pouco de poema a gente faz também, né? E nesses 18 anos, como é que vocês encontraram e foram evoluindo essa sonoridade, esses temas musicais? Eu acho que é interessante até mesmo a questão do tempo, que o tempo, assim, vai deixando a sonoridade mais amalgamada, mais madura, né?
Então, a gente pensou assim, a gente vai fazer um CD ou não vai? Porque hoje em dia tá uma coisa assim, tu acessa um site e pega uma música, enfim, né? Mas eu acho que por questão, assim, pro trabalho profissional é interessante ter um CD e o pessoal tá pedindo, enfim, foi uma felicidade para nós conquistar isso. Foi através do estúdio Geraldo Flack, né? O edital do estúdio Geraldo Flack. E o que é que tem no CD? Como é que vocês podem apresentar ele pra gente? Tem questões assim, por exemplo, de A Hora da Virada, que é sobre a mulher, fala da Maria da Penha, né? Ela é uma questão universal, assim. A Canção da Lua, poemas musicados, e também tem Habitantes Forasteiros, que é para nossa cidade de Porto Alegre. Em nenhum momento a gente fala Porto Alegre, mas é para a cidade, enfim, né? Que a gente fez essa homenagem. Cabelos também, que trata da questão da diversidade cultural, né? Hoje em dia está tão em voga, né? São essas questões, assim. Quem é que mais está na banda com vocês? Tá faltando hoje o Adolfo Almeida Júnior, que ele é fagotista. Ele toca instrumentos de sopro variados na nossa banda. O Guaraci Guimarães, que é o baixista, e o Jorge Mate, que é o baterista, que fazem parte. E do CD foram o Rei, que foi o nosso produtor, Rei Zimmer. Ele participou em algumas com guitarra. E a Cuca Medina fez um teclado maravilhoso para uma música que foi o início, em 2001, a saída. Essa é uma característica nossa. A gente, em todos os shows, a gente sempre teve algum tipo de convidado, seja das artes plásticas, seja da poesia, seja da música mesmo, né? No caso desse CD, a gente convidou a Cuca Medina, que fez piano numa música, o Thiago Rodrigues também, que fez guitarra, o próprio Rei Zimmer, que é nosso produtor. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, que a masterização é do Marcos Abreu, né, do nosso CD. E a agenda de vocês para esse semestre? A gente agora, né, que a gente acabou de fazer o show esse fim de semana na Casa de Cultura lá, então a gente está agora, vai ter que correr atrás, a gente está agendando já alguma coisa, já tem alguma coisa em vista, né? O próprio Clube de Cultura já está agendando alguma coisa para o mês de... Qual é o mês? Julho. Próximo mês já vai, não temos a data certa, mas o próximo mês com carinho a gente está montando, né, para o próximo semestre, junto com a nossa produtora Carla Menegas, que está aqui hoje. Que está presente. A gente está aprontando esses shows próximos para fazer um lançamento. Pode encontrar o CD? Na Open Stage, lá na Otto Niemeyer, não sei de cabeça agora o número, e na Bamboletras também. E a gente agora também está em tratativas com a Toca do Disco, e depois também pretendemos levar para a cultura também. Muito bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Mozart também, né? Valeu aí. Então, Estação Cultura hoje fica por aqui e a gente ouve um pouquinho mais da música da banda Picardia. Tchau, boa semana e até amanhã. Meu coração é um pavio aceso, não bate ponto, mas acorda cedo. Quando triste já não faz segredo, quando alegre aí que eu tenho medo. Bomba relógio, quando a emoção já não consegue sair. Bomba relógio, é sentimento, não se pode fingir. Esta rotina de segundos letais. Bomba relógio,
Quando triste já não faz segredo. Escaldo nó em minha garganta. Bomba relógio. Quando a emoção já não consegue sair. Bomba relógio. O sentimento aflora como um vulcão. Bomba relógio. Esta rotina de segundos letais. Bomba relógio. Esta engrenagem de pulsões viscerais. Bomba relógio. É sentimento, não se pode fingir. Bomba relógio. Não chega perto que ela pode explodir. Bomba relógio. Não chega perto que ela pode explodir. Não chega perto que ela pode explodir. Não chega perto que ela pode explodir. Não chega perto que ela vai explodir. Meu coração é um pavio aceso. Não bate ponto, mas acorda cedo. Quando triste já não faz segredo. Quando alegre aí que eu tenho medo. Um barrel.